Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Fernando Rocha, esse é o nosso Saúde e Bem-Estar de hoje, começando agora para falar de um tema importantíssimo, principalmente para as mulheres, porque a gente vai falar de algo que atinge pelo menos 3% da população brasileira. 3% da população brasileira, minha gente, é muita gente que sofre com dores intensas e diagnóstico difícil. É o que caracteriza a fibromialgia. Ela pode parecer várias outras doenças, o diagnóstico é complicado, a pessoa com a fibromialgia normalmente passa por até 10 outras especialidades diferentes até chegar em um reumatologista, e hoje a gente vai ter uma reumatologista e também uma pessoa, uma jornalista muito bacana, uma grande jornalista aqui de Minas Gerais, que sofre, que luta, que enfrenta e que coloca a fibromialgia como uma forma de ajudar outras pessoas que também têm essa mesma condição. O programa está muito bom e está começando agora. Muito bom, então vamos falar sobre fibromialgia nessa primeira parte, no primeiro bloco. A gente vai entender mais o que é essa doença, como ela se manifesta e quais são as origens dessas dores que atingem aí 3% da população brasileira. 90% dos casos com mulheres. E a gente vai ter aqui a doutora Marcela Mello, reumatologista formada pelas Ciências Médicas, especializada em reumatologia pela Santa Casa e preceptora de residência médica de reumatologia da Santa Casa de Belo Horizonte e também do Corpo Clínico de Reumatologia do Hospital Madre Teresa. Bem-vinda, doutora Marcela Mello, tudo bem? Tudo bem, Fernando. Muito obrigada pelo convite e pela oportunidade da gente estar falando sobre fibromialgia aqui hoje. Exatamente. Fibromialgia, né, é sempre complicado falar, porque para começar é difícil até... Como é que a gente define? O que é a fibromialgia? Bom, vamos lá então. A fibromialgia a gente define como uma dor generalizada. Então ela é uma síndrome dolorosa crônica, né, uma doença reumatológica. E o que causa ela, né? Como que ela se desenvolve? De uma maneira mais simples, a gente diz que a fibromialgia é uma síndrome de sensibilização central. Então nós temos algumas vias dolorosas, né, e alguns neurotransmissores que são responsáveis por fazer essa regulação dos estímulos dolorosos. Mas no paciente com fibromialgia, é como se essas vias estivessem um pouco desordenadas, desorganizadas. Então esse paciente ele passa a sentir dor em estímulos que geralmente não são dolorosos. E quando a gente tem um estímulo doloroso, essa resposta ainda é amplificada, então ele passa a sentir mais dor do que o habitual. Então, para você ter noção, Fernando, às vezes um simples abraço, um aperto, isso já é doloroso para o paciente com fibromialgia. Tem alguns lugares que dói mais? Em geral, assim, para a gente definir a fibromialgia, a gente tem que ter uma ampla região do corpo dolorosa, né? A maioria dos pacientes, eles sentem muita dor muscular, então eles têm essa sensibilidade muscular, braços, região cervical, pernas, mas muitas vezes esse paciente também pode referir tendo dor nos ossos, dores articulares, alguns descrevem como uma dor nos nervos, formigamento. Então, assim, todo tipo de dor pode estar presente na fibromialgia, mas a dor muscular é muito típica. E a gente está vendo aqui, 90% dos casos são entre as mulheres. Tem alguma razão? Não se sabe muito bem, a fibromialgia é uma doença relativamente comum, sabe? E a gente não consegue ainda definir muito bem por que as mulheres são as principais acometidas. Dentro da origem da fibromialgia, a gente sabe que existem causas genéticas, mas também existem outros fatores que podem estar relacionados ao desenvolvimento da doença. Então, gatilhos emocionais, gatilhos infecciosos, traumas, né? Às vezes o paciente sofre um acidente, passa por uma cirurgia maior, tudo isso pode servir como um start para a doença começar. Tem uma idade mais
que é mais comum? Sim, e na verdade a doença, como você falou, é mais prevalente em mulheres, principalmente entre 30 e 50 anos de idade. Mas a gente pode ter o acometimento em qualquer faixa etária. Mas é comum também que essa mulher que encontra o diagnóstico aí na faixa dos 30 aos 50 tenha todo um histórico também de dores que vão somando ali um pouco, quase com a personalidade dela. Na verdade, o que acontece? A fibromialgia ela é composta de 4 pilares principais. Então, além da dor crônica generalizada, esse paciente, habitualmente, ele tem distúrbios do humor. Então, é um paciente que passa por fenômenos depressivos, ansiedade, nervosismo. O segundo pilar, além da parte do humor, o paciente costuma ter fadiga crônica, então é um paciente constantemente com a sensação de esgotamento e também distúrbios do sono, é um paciente que não dorme bem, sabe, Fernando? Ou ele tem insônia, ou ele dorme e acorda toda hora, ele constantemente diz que tem a sensação de que um caminhão passou por cima dele. Ele fala que é um sono não reparador, então não importa o quanto ele durma, ele continua se sentindo cansado. Esses 3 elementos associados à dor crônica são muito típicos da fibromialgia. E isso pode estar se manifestando até antes dos 30. Com certeza. Antes dos 30, a pessoa já já tem aquela condição ali do cansaço, Exato, do mau humor. Exatamente. Então, essas questões relacionadas aos distúrbios de humor, né? Um paciente mais deprimido, ansioso, junto com essa fadiga crônica, cada paciente ele vai ter um percentual. A gente fala que cada paciente é único, né, Fernanda? Então, às vezes, um paciente tem muita dor e tem um sono mais adequado, outros têm muito distúrbio de humor e um sono também ruim. Então, cada um ali vai fazer vai dar uma pitadinha de cada um desses elementos para formar, então, esse quadro da fibromialgia. E são sintomas que a gente está vendo aqui, se misturam com vários outros, inclusive relacionados à questão da saúde mental também. É difícil, então, o diagnóstico. Eu falei na abertura, o paciente, antes de ser diagnosticado, antes de cravar ali a fibromialgia, ele passa por alguns consultórios médicos de diferentes especialidades, né? Com certeza. Então, assim, além da importância da gente falar sobre esse tema, é tão importante quanto a gente reforçar que é uma doença, assim, muitas vezes estigmatizada, porque o paciente demora, ele passa, ele fala assim, eu tenho dor, mas o que está acontecendo? Não se encontram exames para poder dar o diagnóstico final. Então, isso é muito marcante. A fibromialgia, ela tem um diagnóstico totalmente clínico. Não existem exames de imagem, exames laboratoriais que fecham o diagnóstico da doença. Então, por isso, muitas vezes o paciente demora a encontrar a chave, né, a saber o que ele tem. Então, quando ele chega no reumatologista e descreve tudo isso, ele fala, mas doutora, não tem nenhum exame que eu faça que venha alterado para eu saber que é isso? Não tem. Então, é um diagnóstico complexo, é um diagnóstico difícil porque ele envolve somente base clínica, somente avaliação clínica, o exame físico do paciente. Então, ele passou, certamente, seguramente, no ortopedista. Com certeza. Passou em algum clínico geral. Com certeza. Neurologista, talvez? Neurologista. Inclusive, assim, a gente diz que o manejo do paciente com fibromialgia muitas vezes é multidisciplinar. Então, eventualmente, existem neurologistas que cuidam da parte da fibromialgia também por ter esse manejo de dor crônica. Psiquiatras também podem nos auxiliar nesse tratamento. Então, muitas vezes, alguns outros especialistas conseguem nos ajudar no tratamento, mas acaba que ele passa por muitos deles até a gente firmar o diagnóstico. Porque, assim, invariavelmente, quando a gente conversa com pacientes de fibromialgia, eles falam de 8 a 10 especialidades médicas e até 8 anos, 10 anos ou mais para esperar um diagnóstico. Porque tem algumas coisas na medicina que são complicadas mesmo, né? Quando a gente fala da endometriose, por exemplo, eu acho também um paradoxo a mulher, naturalmente, na vida dela, vai muito ao ginecologista. Sim. Como é que uma doença tão impactante para a saúde dela, para a qualidade de vida, pode ser tão difícil de ser diagnosticada? Exatamente. Isso é justamente o que você falou, impacta muito na qualidade de vida do paciente. Às vezes ele passa tanto tempo buscando esse diagnóstico, vai em um médico, vai em outro, que ele passa a se questionar. Ele fala assim, será que essa minha dor não é psicológica? Será que eu tenho essa doença mesmo? E não, a dor não é psicológica, é uma dor real, mas que por haver uma ausência de exames que evidenciem o problema, ele às vezes se questiona e muitas vezes
até mesmo as pessoas ao entorno, família, colegas de trabalho, passam a duvidar da real dor desse paciente. Por quê? Falando, tá doendo aqui meu braço, mas não está inchado, Exato. não está vermelho, não bateu em lugar nenhum. Eu só te dei um abraço e você está reclamando? Exato. Vai também toda essa carga aí em cima da paciente, né? Exato. E aí acaba virando uma bola de neve, né? O paciente sente dor, ele não está adequadamente tratado, ele muitas vezes é julgado pela sociedade, pela família, enfim. Então a fibromialgia, ela depende muito disso, de uma total compreensão das pessoas que cercam esse paciente também, para que ele consiga, então, recobrar sua qualidade de vida. Eu fico imaginando a felicidade que deve ter uma paciente quando chega no consultório de uma reumatologista competente como a senhora e encontra alguém que entenda o que ela está sentindo. Eles falam muito isso, eles falam assim, meu Deus, eu não acredito que eu encontrei uma causa para essas minhas dores, né? Justamente por isso. E às vezes quando a gente está fora dos grandes centros, que é mais difícil encontrar um especialista, às vezes esse tempo para o diagnóstico é ainda maior. E aí fica como sendo uma dor psicológica, a pessoa se questiona, será que eu tô doida? De onde que é essa dor? Tá tudo normal? Não, existe uma justificativa. Essa paciente tem fibromialgia. E a definição dessa doença não é tão antiga, né? Imagino que ela também deve existir desde que o homem é homem, que a humanidade existe. Quantas pessoas não passaram a vida inteira sofrendo com isso, né? Com certeza. Então, ela existe há muito tempo, mas ela vem sendo mais falada e ganhado mais força, e a gente tem estudado isso muito mais recentemente. Então, justamente por isso a gente tem um gap aí de pessoas sem tratamento e que às vezes isso acaba retardando a melhora, né? Já estão há muito tempo aí lutando contra a doença e já chegam numa situação já muito difícil. A doutora falou que os psiquiatras também acompanham aí o caso de dor crônica. Imagino que deve ser um par e passo aí com a saúde mental, uma coisa atrapalhando a outra ou ajudando e vice-versa, né? Saúde mental, o estado de saúde mental proporcionando crises e crises atrapalhando o estado mental também. Exatamente, eu falo isso muito com o paciente. Então, eu falo que é um ciclo, né? O paciente que sente dor, ele invariavelmente vai ficar mais deprimido. Quem não está com o humor legal, dorme mal. Quem dorme mal, sente mais dor. Então, a gente precisa dessa multidisciplinaridade para conseguir quebrar esse ciclo, para que esse paciente consiga melhorar. Então, se eu olho para o meu paciente querendo tratar somente a dor, eu não vou ter sucesso. Eu preciso tratar a saúde mental dele, eu preciso melhorar a qualidade de sono, eu preciso melhorar a fadiga. Senão eu não consigo melhorar ele de uma forma global. E como se tem falado sobre a importância do sono aqui no nosso programa, diferentes especialidades médicas dizendo, olha, sem dormir não dá para viver. Exatamente. Quase que não dá para existir, né? Para raciocinar, para amar, para avançar na vida. Para produzir. Para produzir. Né? Exatamente. Para descansar, né? Porque quem não dorme não descansa. Exato. E isso é muito marcante, sabe? Na fibromialgia o paciente fala, alguns têm até uma hipersonia, tem muito sono, mas é um sono não reparador. Então eles se sentem constantemente cansados e aí geram uma cobrança no trabalho, uma cobrança da família. Muitas vezes eles falam, doutor, eu não tenho forças para brincar com meus filhos, eu estou cansada, eu tenho dor. Então isso é algo que, assim, nós temos que tentar resgatá-lo e devolver uma qualidade de vida. E eu imagino que todas essas condições, para falar só de uma, da falta de sono, por exemplo, que vai gerar mau humor, que vai gerar estresse, que vai gerar quase que uma falta ao trabalho, uma exclusão social e também mais dor. Com certeza. Então é esse ciclo, né? O paciente não dorme, ele sente mais dor, ele fica mais angustiado, ele não consegue produzir. Então ele se sente no fundo do poço, basicamente isso. E quanto mais dor, ele vai ficando mais triste e assim por diante. E aí agora, diagnosticada a questão, como é que a gente parte para o tratamento? Bom, o tratamento da fibromialgia é importante, essa multidisciplinaridade que nós comentamos. Então, além de tratamento medicamentoso, exercício físico, que nós vamos comentar um pouquinho mais profundamente, o auxílio de outros profissionais, psiquiatras, psicólogos, terapia cognitivo-comportamental, muitas vezes fisioterapeutas, profissionais de educação física, isso vai ser muito importante para o nosso paciente. Mas a principal mensagem que a gente sempre tenta passar é que existe tratamento, existe melhora. E o que eu preciso para melhorar esse paciente? A primeira coisa
é a educação desse paciente. Ele precisa entender o que ele tem para que ele consiga aderir ao tratamento proposto. Não adianta somente eu falar assim, você tem fibromialgia, você vai tomar isso, isso e isso. O que é fibromialgia? Então, esse papel educador do médico eu julgo muito importante. E aí, dentre as terapias propostas, a gente precisa orientar a importância da atividade física. Então, a atividade física é o pilar da fibromialgia. O paciente às vezes fala assim, mas eu já tomo o remédio X, é um remédio caro e não melhoro, e aí a gente sempre questiona, e a atividade física está fazendo? É o mais difícil da gente convencer o paciente, mas uma vez que ele adere, né, à atividade física, tudo muda, porque a atividade física consegue levar uma regulação daqueles neurotransmissores que eu falei lá atrás. Então, os exercícios de atividade física, né, a gente propõe uma média de meia horinha por dia, exercícios aeróbicos, exercícios de fortalecimento, alongamento, vão ser muito importantes para o paciente com fibromialgia. Que interessante. É justamente o que você pensa, pô, se o corpo todo dói, então você não pode fazer movimento nenhum porque vai doer mais, mas é o contrário. Exato, e aí justamente esse é o mais difícil, porque ele tem tanta dor que o início não é fácil, né? Então eu costumo fazer uma analogia, eu falo assim, olha, você vai subir uma montanha muito íngreme, vai ser difícil, mas quando chegar lá no topo, vai valer a pena a vista. Então, se esforce, comece um pouquinho. Ninguém vai começar aqui virando um atleta, né? Mas para quem não faz nada, faz uma caminhada, 15 minutinhos, 20 por dia, e aos poucos a gente vai, né, aumentando a frequência. E além da atividade física, a gente tem medicamentos, claro, para poder levar a melhora desses pacientes, né? Existem algumas classes de medicamentos que são muito utilizadas, como antidepressivos tricíclicos, antidepressivos duais, que a gente fala, que atuam em duas vias diferentes, relaxantes musculares, alguns anticonvulsivantes. Então, assim, isso também gera um pouco de preconceito do próprio paciente. Ele fala assim, eu vou tomar um antidepressivo, mas eu tenho dor. Só que esses medicamentos, eles auxiliam nesses controles das vias regulatórias. E esse paciente, invariavelmente, tem algum distúrbio de humor. Então, eles fazem uma ação conjunta. A gente vai ali ajustando, cada paciente vai ter uma indicação, né? Um medicamento vai ser melhor para um, outro para outro, mas esses medicamentos são muito utilizados para o tratamento da fibro. Ele vai tomar para o resto da vida? A gente não fala em cura para a fibromialgia, pelo menos não ainda, né? A gente diz que é uma doença crônica, mas é possível viver sem medicamento, né? Geralmente no início do tratamento a gente vai precisar dele para resgatar esse paciente, para tirar ele da crise, para devolver uma qualidade de vida. Mas a gente tem muito paciente que só com atividade física consegue ficar livre dos sintomas. Que maravilha. Então, é possível sim ficar sem medicamento na fibromialgia. Porque eu acho que esses medicamentos, eles devem cobrar também quando a gente fala que não tem almoço de graça, né? Com relação aos remédios, né? A contrapartida deve ser alta, né? Existem efeitos colaterais, né? A gente está sujeito a efeitos colaterais em qualquer classe de medicamentos e muitas vezes o paciente ele já começa um tratamento perguntando até quando vai ser, né? Eu falo assim, olha, no início a gente tem que falar que bom que existe um tratamento, eu vou usar até quando for necessário. A partir do momento que o paciente está bem controlado, a gente vai tentando reduzir, ele vai aumentando a carga de atividade física e fica bem. Mas ela é considerada uma doença crônica? Uma doença crônica. Então, que vai ter que ter uma atenção para o resto da vida. Exato, né? E às vezes o paciente vai passar por períodos de inatividade, vai estar bem como se ela não existisse, porém, às vezes vem um novo gatilho, então o paciente estava bem, tranquilo, sem medicamento, fazendo sua atividade física, passa por um estresse, perde um familiar, tem um processo infeccioso. Isso pode ser um gatilho para a nova vinda dos sintomas. Esses gatilhos são variados, claro, tem muita questão emocional, mas são ligados também à imunidade, a uma batida de braço deu uma martelada no dedo. Não, geralmente os gatilhos assim, mais bem descritos, além dos gatilhos emocionais, como perdas familiares, às vezes algum contratempo na família, alguma briga. Os gatilhos infecciosos são muito descritos, né? A gente viu um aumento, assim, do número de casos de fibromialgia, então, após o Covid. Então, essa pessoa já tinha uma predisposição genética. Existe um desbalanço no seu organismo. Estava tudo ali. Exato. As ferramentas estavam todas lá. É um start para a doença começar. Às vezes, um acidente de carro, uma cirurgia de grande porte, isso pode servir de gatilho e às vezes a gente não encontra o gatilho. A pessoa tem a predisposição genética, tem história familiar positiva e a doença
aparece, né? Isso pode acontecer. A pessoa com fibromialgia, ela não é menos resistente a quedas, a batidas de trombadas, topadas, que a vida própria já vai encarregando de fazer. Isso não tem nenhuma relação, né? Já que ela sente tantas dores. Na verdade, ela é mais sensível, né? As dói dores, mais nelas. Dói mais. Nessas pacientes. Exato. Então, quando a gente compara um paciente com fibromialgia e um sem fibromialgia, a gente faz um estímulo semelhante em ambas. A gente geralmente faz a seguinte correlação. É como se eu falasse baixinho com o paciente de fibromialgia e ele me escutasse gritando. Eu pego, às vezes, com uma intensidade leve no músculo, na musculatura dos braços, e ele sente como se a gente estivesse fazendo um estímulo muito doloroso. Geralmente é isso que acontece com o paciente com fibromialgia. As redes de apoio, que a gente sempre fala aqui, também são importantes, ajudam com informações, com dicas de exercícios, enfim, dicas de vida, né? De qualidade de vida. Exatamente, é super importante, assim, compartilhar experiências, né? Às vezes uma coisa que deu certo para um pode dar certo para você também. E esse apoio da família, esse entendimento da família sobre o problema do paciente com fibromialgia é muito importante. Então, às vezes eu falo assim, traz a família, traz o esposo, a mãe, o pai, porque é importante, às vezes eles não estão entendendo o que está acontecendo com o paciente, eles acham que é frescura, né? Está sentindo muita dor, o que está acontecendo. Então é importante isso também, essa rede de apoio familiar e no trabalho, para que esse paciente consiga produzir e ter uma vida útil, né? Social também. Já que a gente está falando de uma doença que é 90% de mulheres, né? Como é que a fibromialgia, com momentos importantes da vida da mulher, como a gravidez, a menopausa, ela fica mais evidente? Os hormônios, eles às vezes podem influenciar, né? Assim, o paciente fica mais vulnerável, mais emotivo, né? Então pode haver, às vezes, essa desregulação aí dentro dos sintomas, né? O paciente tem uma piora, isso pode acontecer, mas não é para todo mundo. Tanto na gravidez quanto Exatamente. A menopausa. Uma intensificação dos sintomas. E a alimentação? A alimentação, assim, a gente diz para o paciente reumatológico em geral, até porque muitos dos pacientes com fibromialgia, eles têm outras doenças autoimunes em associação. Existe uma prevalência maior, Fernando. Então, por exemplo, lúpus e fibromialgia, artrite reumatoide e fibromialgia, essa associação é mais comum. Então, o que a gente diz, em geral, para os pacientes é uma alimentação saudável, né? Baixa ingestão de álcool, evitar processados, embutidos, quantidade excessiva de açúcar. Então, uma alimentação saudável é o que a gente propõe para o paciente com fibromialgia. Mas nenhuma grande restrição alimentar e nem gatilhos alimentares de crises de fibromialgia. Na verdade, assim, esse é um assunto que está em constante estudo. Dentro da reumatologia, muitas doenças a gente se questiona, existem alguns estudos em andamento para avaliar se existe ou não alguma coisa sobre determinados alimentos piorando o paciente ou não. Existe uma linha de pacientes que às vezes vai optar por suspender algum tipo de alimento específico, mas não existe uma recomendação formal da sociedade brasileira ou de outras sociedades internacionais em relação à alimentação. Em geral, uma alimentação saudável. Mas na verdade está tudo ligado, né? Assim, a gente falou cérebro, intestino também, deve ter algumas conexões, né? Com das certeza. Nossas bactérias com essas reações, né? Nós falamos dos 4 pilares, né? De dor, humor, sono e fadiga, mas existem outros sintomas que também são típicos. Um deles é a síndrome do intestino irritável, enxaqueca, disfunção da articulação temporomandibular, o paciente com muito bruxismo. Tudo isso a gente vê mais no paciente com fibromialgia também. Poxa, é difícil, hein? É difícil. Eu acho que o que a gente pode dizer aqui é que existe uma rede de apoio interessante. Sim. As redes sociais, nesse ponto, são fantásticas, né? Procurar ajuda, ver que essa dor que você sente, ela não é só sua, não. Tem gente passando por situação muito parecida, né? Com certeza. Acho que esse é o recado desse bloco. E é um programa tão importante que daqui a pouco, no próximo bloco, a gente vai conhecer a história da Regiane Moreira, que é jornalista, uma repórter fantástica aqui da TV Record de Minas Gerais, e a gente vai conversar com ela. Aí a gente vai ver tudo que você falou na teoria, a gente vai ver na prática como é que funciona com uma pessoa que vive toda
a questão de administrar isso, de assumir, de falar no trabalho. Ela conta que quando era pequena, ela era chamada de Dorinha, Maria das Dores, Gente, que vivia doendo. mas isso é comum, o paciente muitas vezes relata isso mesmo. Então, vamos ver a história dela. Vamos ver. Tá bom, é daqui a pouco, depois do intervalo.